Bom, uma outra densidade que precisa ser falada é a densidade a granel, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? O que é essa densidade a granel? É quando eu desmonto o material e repouso esse material. Digamos que eu faço um desmonte, eu sei lá, eu estou no processo de lavra, eu conheço a densidade in situ, na rocha sã, etc. Eu fui para campo, eu testei no testemunho, eu conheço a densidade do meu sólido maciço, bacana. Quando eu vou desmontar esse material, quando eu faço um desmonte, aquele material cai empilhado com blocos grandes, e aqui tem várias coisas que impactam isso. O tamanho da partícula é um, por exemplo, né? Se eu moer o material muito moidinho, eu fico de um jeito. Em contrapartida, se eu pego blocos grandes, eu fico de outra forma. Aquele desmonte cheio de blocão que depois vai ter que ir para outro lugar para usar o rompedor. Então, esse daí, né, é o mesmo material. E aí, como que a gente vai calcular essa densidade a granel? Então, essa densidade a granel agora uma relação entre a massa total dos blocos que caíram, o volume que os blocos ocupam, né? A massa. E somado ao volume dos espaços vazios que geraram entre os blocos. Então, como antes eu estava com tudo compactado, aquilo foi jogado, foi disposto ao chão, né? Foi empilhado de alguma forma, não natural. E agora eu preciso transportar esse material, eu preciso tomar cuidado com isso, né? A princípio, a sua densidade, ela já é diferente, ela é menor do que ela era quando estava compactado. Ou, né, na prática, ela vai ocupar um volume maior para a mesma massa. Significa que o seu transporte, dimensionamento de frota, o quanto vai caber por cada caminhão, ele não vai ser coerente com o que estava, com os valores que você tinha planejado quando você fez o ensaio in situ. Então você precisa levar isso em consideração. Cabreira, é muito tranquilo, em vez de levar 3 pedras, eu levo 2 e deixo uma para a próxima viagem. Isso é bacana, mas quando a gente está falando de transporte de carga, esse impacto é absurdo, né? Isso pode inviabilizar alguns processos, dependendo do teor, dependendo do alvo, das condições, etc. Sem contar a movimentação de estéreo, empilhamento. Exatamente. Né? Então, olha só, nós já conversamos que existe uma densidade, que é a da partícula, que existe uma densidade, que é a real, que é a pertencente ao material, na forma como ele foi colocado, na forma que ele está. Agora a gente está dizendo assim, olha, se esse material, que tem a densidade da partícula, que tem a densidade real, se eu for lá e quebrar esse material, ou que se ele já tiver quebrado, eu colocá-lo em outro lugar, eu estou mexendo agora com uma questão volumétrica, que não é mais só as minhas questões volumétricas, nem do in situ, né, nem daquela, e aqui entendo in situ, independente se o material ele tá friável, se o material está compacto, tá? Ela não é nem a densidade da partícula, nem a densidade real no depósito, e agora ela tem uma nova configuração de densidade, que vai levar em consideração a densidade da partícula, a densidade de fato que ele tem ali de porosidades, fraturas internas, e agora esses vazios causados por eu pegar um monte de coisas que estavam numa configuração ali quietinha e colocar em outra configuração. Vamos complicar? Ainda tá fácil. Agora a gente vai complicar um pouquinho, colocando nessa lógica a saturação. A gente vai colocar a água nessa problemática. Então a gente discutiu o poro vazio, o poro preenchido, então eu posso ter as minhas porosidades lá nos meus processos metamórficos, em que antes eu tinha uma rocha mais densa, eu gerei um fraturamento e preenchi com argilas, então eu vou mexer com a densidade para baixo. Eu posso ter uma rocha mais densa, em que eu fraturei, coloquei sulfeto e aí eu mexi com a densidade para cima. Aí eu posso ter quebrado isso, aí eu vou mexer com a densidade lá real, que a gente está falando de empilhamento e transporte. Complicando isso, eu vou colocar a água nesse sistema. E eu posso colocar água nesse sistema sobre 2 óticas de saturação. Lá no meu depósito, de fato, lá in situ, em que a gente vai lidar com as questões relacionadas ao aquífero e à própria percolação, né? Então, os níveis mais superficiais, os níveis mais supergênicos respondem de forma diferente. E os níveis mais profundos ou saturados pelo lençol ou não saturados dão outra resposta. Quando a gente desmonta, onde a gente empilha, quando a gente transporta, se tem água, a gente também vai colocar isso na conta. E aí vem a problemática.
dos erros, infelizmente, muito comuns no cálculo de densidade. Por quê? Quando eu estou fazendo o meu recurso, quando eu estou indo lá e falando assim, eu quero saber quanto de rocha que carrega a minha mineralização eu tenho nesse depósito, para eu ter a tonelagem do meu material lá, para eu saber quanto de metal contido, por exemplo, eu tenho. A densidade que eu vou usar é a densidade seca. O que isso quer dizer? Eu não estou levando em consideração a umidade que existe. Eu estou desconsiderando a umidade para fazer essa conta de massa. Na vida real, quando eu for fazer o transporte deste material, quando eu chegar lá e falar, tudo bem, eu tinha essa massa aqui, eu quero tirar. Na vida real tem umidade, principalmente no Brasil, num país tropical, né? Somente nos depósitos lá na região amazônica. Na região amazônica. Né? Período chuvoso. Que é comum, né? O pessoal da exploração faz as estimativas e faz os ensaios quando faz, né? Quando não coloca uma densidade média tirada do sovaco. O pessoal faz os ensaios de densidade, o pessoal né? A gente faz os ensaios de densidade no testemunho de sondagem diamantada, que é o acesso que nós temos na maioria das vezes, né? E isso não está errado, não é o que a gente está dizendo, né? A única coisa é que esse material, quando ele está lá no galpão, ele está seco, né? O material está extraído, ele está ali, ele está parado. E se não tiver, a gente vai secar, inclusive. A gente vai lá, vai pôr na estufa antes de fazer o teste. Que eu estava rindo porque eu falei, não, alguém vai falar que não, mas não está seco não, porque eu borrifei com borrifador. Joguei água. Não, então. Mas aí quando o pessoal vai de fato lavrar, você não pode considerar essa densidade que você obteve, né, com os ensaios de testemunho para estimar o seu transporte, para planejar o seu transporte, para planejar carga e etc, né? Porque quando você for lavrar isso, de fato, seu material não vai estar dessa forma, né? Então ele vai estar saturado, a água ela impacta, né? E aí um exemplo claro disso aqui é o nosso Bob Esponjinha, porque se você pegar uma esponja de cozinha seca, ela tem um peso, se você molhar ela na água, deixar ela saturada, ela vai ter um peso completamente diferente. E aqui impacta coisas muito maiores ainda, que o tipo de fluido que vai preencher esses poros, ele impacta. É fácil quando a gente pensa sobre a água, mas na prática não é bem assim que funciona. Existem águas e águas, composições distintas, enfim. Então, tudo isso pode impactar, tudo isso vai ter um impacto direto na sua densidade, que vai representar milhões de reais em transporte, em carga de transporte. Esse olhar da densidade seca e da densidade úmida, ela vai impactar até o carregamento desse material no porto. A gente vai discutir impactos. Lembra? Nós estamos falando sobre petrofísica. Estamos atormentando vocês com características de rocha. Nós vamos falar sobre métodos, controles e impactos. Mas a umidade desse material, como que esses grãos, como essas mineralogias se comportam, a gente vai olhar isso até lá no porto. Inclusive o controle de densidade e umidade é feito pela Marinha. Quando a gente coloca, a gente tem que mostrar esses testes para a Marinha. Por quê? Para o capitão do navio também. Porque se tem muita água, o navio pode tombar. Se a gente está com a umidade errada da carga, o navio pode tombar. E aí volta a dizer, quanto que a gente está colocando de massa? Quanto que eu vendi? Quanto que eu posso colocar? Qual que é a relação da umidade? E aí a gente vai entender essa complexidade dessas aplicações mais para frente. Aqui, pessoal, para exemplificar um tipo de densidade, um tipo de ensaio, né, um tipo de dado que a gente coleta, que é a densidade in situ. Esse tipo de ensaio, esse tipo de dado, ele é principalmente utilizado quando a gente tem materiais friáveis, né, ou inconsolidados. Se eu estiver pensando em fazer uma lavra a céu aberto, não basta eu conhecer só a minha densidade do minério, não basta eu conhecer só a densidade do meu veio que está a 60 metros de profundidade, eu preciso conhecer a densidade desses níveis superiores, porque eles vão precisar ser transportados, tá? Então, quando a gente fala sobre densidade, diferentemente da geoquímica, que a gente fica dando muito mais atenção para a parte do minério, aqui muitas vezes a densidade do estéreo tem um impacto muito maior do que a densidade do minério. Você transporta, às vezes, 20 cargas de estéreo para levar 1 de minério. Então, a densidade do teu estéreo vai impactar muito mais no desenvolvimento geral do teu projeto do que o teu minério, tá? Então, esse tipo de ensaio ele é feito no próprio campo. A gente vai falar um pouco melhor sobre a metodologia de como fazer esse ensaio mais para frente, mas aqui é para mostrar para vocês, né, que isso também traz alguns cuidados.
Porque essa densidade que você coleta ali na parte superficial do seu saprólito, ali na parte superficial da parte regolítica, ela representa aquele nível, né? Então, se eu fiz um ensaio de densidade, ela representa aqui. Como a gente vê na foto, né, na figura... Ela representa aquele ponto. Aquele ponto. E você vai precisar de mais pontos naquele nível para entender o que de fato aquilo representa. Claro. Como a gente vê na figura, né? A gente tem uma zona fraturada que está abaixo está no nível de baixo da onde está sendo feito o ensaio e aquilo ali não está sendo captado no ensaio. Tá? Então, toma cuidado com isso. Isso representa o valor nesse nível, tá? E caracteriza esse horizonte, mas a gente não sabe como que são os horizontes de baixo. Não adianta só fazer um ensaio in situ e ter uma densidade na parte solo ou no topo do saprólito e depois eu tenho uma densidade só aqui embaixo, na parte de rocha-sã, que existe todo um horizonte complexo entre uma coisa e outra que provavelmente vai extrapolar o meu planejamento. Tá? E aqui um outro alerta, horizontes intempéricos, né, o processo de intemperismo, ele é por si só muito heterogêneo. Então quem descreve furos de sonda sabe disso. Quando a gente entra naquela parte de saprólito, a gente começa a ter zonas mais resistentes, menos resistentes, zona fragmentada, zona destruída, tem zonas que não recupera, né? Eu trabalho muito na Amazônia e é comum a gente ver isso nos granitos de lá. Então, isso tem um impacto, isso tem um reflexo também na densidade. Tá? Então, essas zonas mais preservadas que você vê no testemunho são zonas onde o intemperismo foi menos efetivo. Então, embora a gente fale, olha, zona saprolítica, mas ela não é um horizonte homogêneo, né? A parte de rocha-sã, falando sobre isso, né, é muito mais homogênea do que a parte saprolítica. Tá? Então, cada ponto pequeno desse, muitas vezes em um horizonte de 10 metros, a gente tem variações enormes dentro da caixa de testemunho. E isso reflete em variabilidade enorme nos dados de densidade também. Significa que você tem que ter mais cuidado, significa que você precisa ter maior número de dados para poder chegar a um valor que de fato represente aquele horizonte e entender que você vai ter essas oscilações e isso é reflexo do processo geológico associado àquele nível. Tá? Então, cuidado com a densidade in situ, ela representa aquele ponto, naquelas condições, naquele local. Mas é fundamental ser feito. E a densidade in situ, pessoal, não é simplesmente para fazer na hora que eu comecei o projeto. Agora eu estou ali na pesquisa, eu vou fazer a densidade in situ do saprólito. A densidade in situ é uma metodologia que a gente usa na continuidade da lavra. Então, a partir do momento que eu tenho o meu maciço exposto, que esse maciço ele apresenta uma certa friabilidade, porque a questão da densidade in situ ela vai ter relação com você conseguir fazer o ensaio in situ, então o material ele não pode estar compacto, senão você não vai conseguir fazer, a gente vai explicar um pouco da metodologia, mas ele é uma coisa que você faz de forma contínua. Então, os depósitos de minério de ferro aqui no quadrilátero, eles têm muitas formações ferríferas friáveis. Então, com o avanço da lavra, a gente não está mais lá no saprólito, a gente já saiu das camadas superficiais, a gente já fez, e a gente também está falando das camadas superficiais como se fosse sempre um decapeamento, não necessariamente é, né? Então, as mineralizações de terras raras, elas estão nesse perfil. Então, esse tipo de ensaio é extremamente relevante para a definição do recurso, não é só para a questão de movimentações de massa de estéreo. Mas no avanço da mina, eu continuo fazendo os meus ensaios de densidade in situ. Porque agora eu quero saber qual que é a densidade do meu material ali naquele local. Então, é no estado natural. Amanhã. Vai ser transportado amanhã, né? Como que é a densidade desse material agora. Lembrando que as próprias densidades que a gente faz no testemunho com material compacto, tá? No furo está a 300 metros de profundidade. Quando esse maciço ele é exposto, que você tem um alívio de pressão pela própria cava, essas densidades elas vão mudando. Por quê, gente? Porque a densidade não é só sobre a massa dos minerais.